Bom dia, povo progressista do Brasil. O meu nome é Wallace Barbosa, eu sou o criador deste canal. Bem, gente, vou começar com uma notícia que para mim foi muito triste, né? Mas que eu acho até que já era bem anunciado isso. É sobre as crianças Yanomamis em Roraima. Eu vi as fotos pareciam muito com a África nos anos 80, até hoje, né, a questão da África era muito complicada, mas nos anos 80 ficou famosa aquelas fotos dos etíopes, né? Na Somália também teve uma fome terrível, em outros países também da África, me lembrou muito isso. E é triste ver onde que o Brasil foi parar. Só que isso já era anunciado, né, o descaso com as questões indígenas, com as terras indígenas. O Bolsonaro, ele, ainda na pré-campanha dele para presidência, para a campanha de presidente em 2018, ele, no Clube Hebraico, no Rio de Janeiro, se não me engano foi no Clube Hebraico do Rio de Janeiro, ele disse que os indígenas não teriam com ele mais um palmo de terra, e também os quilombolas. O que ele estava querendo dizer com isso? Que não, ele chega, não tem mais espaço para índio aqui, enfim. E foi aplaudido. Foi aplaudido. Quando essas imagens me fizeram lembrar dos africanos, né, dos etíopes, nos anos 80, como eu acabei de falar, eu também me lembrei dos campos de concentração nazista, onde as crianças, os homens, os adultos, as mulheres, todo mundo, né, também estava em desnutrição, também morriam de fome, morriam à míngua, né, morriam abandonados, morriam na mão dos nazistas. A semelhança é tão grande que imediatamente eu lembrei dos aplausos que o Bolsonaro mereceu lá na Hebraica, quando disse que os índios já não teriam nenhum apoio, que, enfim, tudo aquilo que aconteceu com os judeus foram terríveis. E eles aplaudiram quando o Bolsonaro disse que faria mais ou menos a mesma coisa. É claro, estou falando daqueles judeus que estavam lá no Clube Hebraica naquele dia. Não estou falando que a comunidade judaica brasileira, mundial, seja favorável a isso, não. Não estou falando daqueles caras lá que aplaudiram, talvez sem saber o que estavam aplaudindo, né? Eu não creio que seja satisfatório para a comunidade judaica se associar a Bolsonaro. Afinal de contas, Bolsonaro, ele tem um comportamento, e já desde seus primeiros mandatos de deputado, um comportamento que se aproxima muito dos neonazistas, dos neofascistas. E isso é evidente que a comunidade judaica quer se afastar, não quer estar junto de quem tem esse tipo de pensamento, pelas questões históricas, né, do povo judeu, que soprou na Europa na primeira metade do século passado. Mas, enfim, de certa forma, eles estiveram mais ou menos presentes no início do governo Bolsonaro. Eu me lembro até quando houve aquele acidente em Minas, né? Não chamaram os judeus para ajudar, especialista lá de Israel. Não, tinha gente aqui o suficiente para fazer isso, mas por que eles chamam aquilo? Para simbolizar uma aproximação com o povo judeu, né? E por que ele fazia isso? Porque ele gostava do povo judeu? Não, porque o povo evangélico gosta muito do povo judeu e ele queria ter sua imagem associada ao povo judeu para continuar a sua política suja de mentiras, né? Até a aproximação dele com o povo judeu, para mim, era fake. Aliás, tudo nesse governo foi fake. Enfim, os indígenas estão morrendo, né? Por falta de apoio do governo federal, passado, evidente, por omissão das Forças Armadas, né, que as Forças Armadas permitem hoje tranquilamente qualquer corte de madeira, pesca nas áreas indígenas, garimpo nas áreas indígenas, onde aconteceram vários crimes, muitos índios foram assassinados, muitas índias foram estupradas. Isso é uma verdade que a gente precisa estar colocando. O Brasil precisa saber o que aconteceu
na região da Amazônia, né? Assassinatos de jornalistas, assassinatos de ambientalistas, tudo isso aconteceu com maior intensidade do que aconteceu nos outros governos. Por quê? Porque era a intenção do Bolsonaro ter um descaso com aquela gente, planejar para aquela área apenas a exploração, né? E aí deu no que deu. A notícia que me deixa bastante satisfeito é que o comandante militar, isso aconteceu no dia 20, né? Foi ontem, Tomás Miguel Miné Rivera Paiva, comandante militar do Sudeste. Ele fez um discurso, não diretamente ao nome do presidente, né, mas um discurso em favor da democracia. O discurso dele é em favor da democracia, sim, né? Parte do discurso dele, ele diz: então, ser militar é isso, é ser profissional, é respeitar a hierarquia e disciplina, é ser coeso, é ser íntegro e ter respeito de corpo, espírito de corpo, é defender a pátria, é ser uma instituição de Estado apolítica, apartidária. Não interessa quem está no comando, a gente vai cumprir a missão do mesmo jeito. Isso é ser militar. É não ter correntes. Não interessa quem está no comando. No caso, quem está no comando é o presidente Lula. Hoje é o presidente Lula. Mas eu ainda volto ao assunto que eu estava falando antes dos Yanomamis. Se esse for realmente o espírito do general, e isso venha a contaminar o resto das Forças Armadas, a gente possa ter restabelecido a paz para os povos indígenas, os povos ribeirinhos da região norte do Brasil. Porque esse seria o papel do militar. O governo Bolsonaro botou os militares tudo dentro do palácio, um monte de gente de vida boa, de tranquilidade e tal. Não, eu acho que os militares têm que cuidar das nossas fronteiras, têm que cuidar dos nossos povos. E isso não é uma questão muito confortável, não. É para viver na mata mesmo, como se, inclusive, é uma das grandes especialidades do Exército Brasileiro, guerra na selva. Tem um SIGs, que é o Centro de Instrução de Guerra na Selva, onde os militares são treinados para defender o país nos terrenos mais hostis que existe. Somos especialistas, o Brasil é especialista em guerra na selva. Só que foram tudo para o gabinete. E as coisas aconteceram no Nordeste, assassinatos, como a gente teve o desprazer de acompanhar em alguns casos, estupro, e hoje a gente vê uma comunidade indígena que sempre foi forte. Os Yanomamis, eles foram vistos pela primeira vez, se não me engano, em 1970. E começaram a ser perseguidos a partir daí. Muitas terras que estavam sob a tutela dos indígenas. Eu espero que agora, com esse discurso do general, que isso seja também um pensamento comum entre todos os generais, que o Brasil possa andar e que o Brasil, através das Forças Armadas, possa cuidar do seu povo de forma apolítica, de forma apartidária. Eu acho que o caminho é esse. O caminho é esse. A pacificação começa por aí. A gente não tem que estar perdoando os erros dos militares, até porque eu vou falar de coisas muito graves que os militares cometeram daqui a pouco. Mas tem que chamar os militares para o seu papel, que é um papel de guarda do nosso território, de guarda da nossa gente, principalmente os mais fragilizados, como é o caso dos índios, né? E agora, gente, olha, para você ter uma ideia de como que o papel do militar foi invertido durante tempos. Esse tempo todo do governo do presidente Jair Bolsonaro. Aquele avião com cocaína, né? O sargento que foi preso na Espanha, o sargento Manuel da Silva Rodrigues. Esse está preso, esse foi preso em flagrante, esse já foi até excluído das Forças Armadas, já está expulso. Sargento. Ok, sargento é um praça, né? O praça vai até o subtenente, a partir daí é oficial. Agora, o tenente-coronel Alexandre Augusto Piovesan, que também foi preso por essa questão, ainda não foi expulso, não sei se será. Se o
o sargento Manuel da Silva Rodrigues foi expulso, ele também deve ser, porque, aliás, eles estão envolvidos no mesmo crime. No mesmo avião, um carregado de droga, 39 quilos de droga. Também teve a participação, o auxílio segundo as investigações, do tenente-coronel Alexandre Augusto Piovesan. Esse camarada, gente, ele fazia uso também do cartão corporativo. Um cara que estava envolvido no tráfico de drogas do avião presidencial. Também fazia uso do cartão corporativo. Para quê? Né? E fica muito suspeito toda essa questão. O cara andando por aí, liberando droga e com cartão do governo federal, gastando o nosso dinheiro, sabe-se lá em quê? É que isso vai ser investigado, né? E tomara que esse cara também sofra as mesmas consequências que sofreu o sargento. Exclusão das Forças Armadas. Se você chegar em qualquer estatal do Brasil, o cara cometeu um crime desse, ele está fora. Ele vai ser demitido por justa causa. Em qualquer empresa, né? Vai lá nas empresas de aviação no Brasil, vê se o cara comete um crime desse, ele continua na empresa. Por que ele vai ser protegido? Se o sargento já foi demitido, já tomou um pé na bunda, que ele também siga o mesmo caminho. E que seja investigado por que esse cara que fazia tráfico no avião da FAB tinha o cartão corporativo, usava o cartão corporativo. Isso tem que ser investigado, porque a farra com o cartão corporativo foi uma terrível forma de corrupção do governo Bolsonaro. Que o Bolsonaro já sempre teve, sempre foi expert em fazer rachadinha. A rachadinha não começa com o Flávio, não. O Bolsonaro sempre fez rachadinha. Às vezes, as ex-esposas do Bolsonaro já cansaram de falar isso aí. Tem vídeos, né, tem áudios, um monte de coisa que comprova isso. Né? E aí ele entra no governo federal, não vai fazer? Era a grande chance dele fazer a grande rachadinha na vida dele, e aí ele não perdeu tempo. Ele foi lá e roubou mesmo, roubou. O Bolsonaro, que chamava Lula de ladrão, agora vai ter que se explicar se ele não é um ladrão, de fato, né? E são questões muito sérias que estão sendo analisadas. Para se ter uma ideia, a Michele Bolsonaro usava um cartão de uma outra pessoa. O cartão dela tinha um outro nome lá, para não ser rastreada. Ela usava o cartão de uma amiga íntima dela, que era também, assim como ela, trabalhava como assessoras parlamentares, né? E que continuaram amigas, né? Uma casou com um deputado Jair Bolsonaro, né, até então, e outro casou com outro deputado lá e continuaram amigas. E ela usava a Michele Bolsonaro, aquela mesma que se ajoelhava para fazer orações, né, lá dentro do palácio mesmo, as orações, falava em línguas, gritaria, aquele negócio todo, aquela choradeira toda de emoção de estar em contato com Jesus, fazia parte também da corrupção. O cartão corporativo pagava a conta desse cartão que era usado pela Michele. Os cartões corporativos pagavam a conta que a Michele, a conta do cartão que a Michele fazia as suas compras. E tem mais, e não é só isso, gente. O ajudante o braço direito do Bolsonaro, Mauro César Barbosa Cid, o coronel Cid, né? Ele pagava as contas do Bolsonaro através dos cartões corporativos. Ele e os subordinados dele, que trabalhavam no gabinete dele, pagavam essas contas com dinheiro que era dinheiro do cartão corporativo, foi usado para fazer rachadinha. Bolsonaro é o expert da rachadinha. O Bolsonaro conseguiu contaminar. Olha, teve aquela questão lá do Ministério da Educação, onde vários pastores estiveram envolvidos, e isso vem à tona de novo. Isso aí não foi esquecido, não. Tem todos esses crimes também praticados por militares. Isso também vai render.
Não vem dizer que depois que não, que o Lula está sendo vingativo. Não, não é. E nem é o Lula que tem que fazer isso, né? O Ministério Público, a STF, eles é que vão cuidar disso. O Lula tem que cuidar de outras coisas. Mas isso não pode passar impune. Não é porque são militares, não é porque são pastores. Não, não podem. Principalmente os militares. Os pastores vão dançar mesmo. Agora, não, é perseguição contra os militares, os caras cometeram crimes. Qualquer um que comete crime tem que pagar pelo crime cometido. É evidente que hoje vai sair mais informações sobre isso, né? Mas era um negócio, um esquema muito bem elaborado pelo presidente Bolsonaro, que muita gente achava que ele era um burro, ignorante, e de fato é, mas para crime não. Para governar o país, para conversar com as pessoas, para ler um livro, nada disso ele tinha capacidade intelectual para fazer. Mas para roubar ele sempre teve. Para ser bandido ele sempre teve. Ele foi expulso do exército porque cometeu um crime de ato terrorista, tentativa de ato terrorista. E já começa aí o banditismo dele, e foi para ser político, e já entrou na política também, continuando sendo um bandido. Não tem outro nome para o tipo de atitude que o Bolsonaro sempre tomou, né? E, enfim, está desmascarado. O cartão corporativo dele foi gasto em torno de 75 milhões. No começo achava-se que tivesse sido 27 milhões, porque ele nem fez planilha dos gastos. Então o que estava em planilhas eram 27 milhões, né, que já era um dinheiro muito grande, porque a forma como se gastou era indevida, né? Com o dinheiro do cartão corporativo, se bancou a passeata, as motocicletas que ele fazia pelo Brasil afora. Aquilo era uma campanha política. Ele gastou dinheiro da nação, da União, para fazer a sua própria campanha política. E agora a gente está vendo, entendendo que também para crimes de rachadinha, como a família sempre fez. É por isso que ele enchia um carrinho de mão de dinheiro, ia lá na esquina comprar um imóvel de vez em quando. Eu não estou fazendo nada, vou comprar um imóvel. Pegava um dinheiro vivo e saía para comprar imóveis. É claro, todo dinheiro proveniente de roubo. A origem do dinheiro do Bolsonaro é roubo. E a nação é que foi saqueada na mão desse canalha, desse pilantra, que além de ter contaminado a própria igreja, né, chamando pastores para participar do roubo também, aquele dinheiro que aqueles caras estavam pegando, também era para rachadinha, você pode ter certeza disso. Barra de ouro que os pastores estavam pegando, assim como agora também para rachadinha. Sabe-se lá se o orçamento secreto também não gerou rachadinha, que esse dinheiro, sabe-se lá que esse dinheiro que ia para as prefeituras, alguns que ia para a prefeitura das rachadinhas, também não seria, ali também não da rachadinha não, do orçamento secreto, ali também não aconteceria a rachadinha. Talvez até o dinheiro pago, um dinheiro grande que era pago para músicos sertanejos, talvez aquilo também fosse uma forma de corrupção. Tem muita coisa a ser investigada nesse governo que foi podre. Esse governo não fez nada para a nação. Esse governo não fez nada para o cidadão brasileiro. Pelo contrário, tirou direitos de tudo onde havia sido conquistas para o povo brasileiro. Não teve mais Minha Casa Minha Vida, nem com outro nome que ele botou lá também, né? Não teve mais os remédios que os idosos pegavam nas farmácias, tudo isso foi sumindo. Acabou o projeto Mais Médicos, que tinha os médicos cubanos, né? E que no interior atendia muito bem, porque eu fui testemunha disso, que eu cheguei a ver o atendimento desses médicos. Acabou todos os projetos sociais, tudo aquilo que era garantia de melhora na qualidade de vida do povo brasileiro, o cara tirou. E ficou muito mais milionário do que já era. Então, está na hora de trazer o Jair para explicar todas essas questões, se ele não fugir de vez. Hoje a gente está vendo que o Jair parece que ele quer tomar o PL do pai, do Valdemar lá. Tomara até que tome mesmo, para ele tomar vergonha na cara, pelo apoio que ele deu a um presidente que ele sabia, que ele conhece muito bem, que ele sabia que era corrupto. Trouxe o presidente para o partido dele para ser candidato e vencer as eleições. Não venceu, mas em compensação levou muito
muita gente do PL para o Senado e para a Câmara Federal dos Deputados. O que vai trazer, pode ser que traga, né? Talvez não traga, mas talvez traga problemas para o governo do presidente Lula, já que é uma oposição viciada. Bem, gente, eu fico por aqui. Hoje é sábado, nós estamos em 9h30 da manhã, né? Eu termino dizendo, dê o like para a gente continuar fazendo esse trabalho, curtam nossos vídeos, compartilhem, se inscrevam no canal. A gente vai trazer essas informações sempre nesse nível que vocês acabaram de assistir. Meu nome é Wallace Barbosa e tenham todos um bom fim de semana, um bom sábado, um bom domingo. E não se esqueça, tá, gente? A gente tem que estar sempre falando, todos nós sempre falando um para o outro, sem anistia.